CBN Brasília. Apresentação, Bruno Melo. 10h35. Tema do dia CBN. E hoje, para conversar conosco sobre esse projeto que prevê a instalação de câmeras dentro das salas de aula, convidamos o deputado distrital Roosevelt, que já está na linha com a gente, um dos autores desse projeto. Deputado, seja bem-vindo, muito bom dia. Bom dia, Bruno Melo, e bom dia a todos os ouvintes da CBN Brasília. Muito obrigado pela participação e também está conosco hoje o deputado distrital Gabriel Magno. Deputado, seja bem-vindo, obrigado pela participação. Bom dia, Bruno, bom dia, Roosevelt, bom dia aos ouvintes da CBN. Bruno, me permite só rapidamente desejar também um bom dia especial aos professores e professoras, que ontem nós celebramos o 15 de outubro, esse dia tão marcante, tão importante para a educação do Brasil e, obviamente, aqui da nossa cidade. Muito bem, E um projeto está diretamente ligado a isso também, e até por isso vamos trazer essa conversa aqui no programa. Eu primeiro gostaria de ouvir o deputado Roosevelt para saber o projeto, o que o projeto prevê, deputado, e o porquê o senhor está defendendo essa proposta. Bruno Melo, mais uma vez, bom dia. Esse é um projeto que ele visa proteger toda a comunidade escolar. O professor também está sujeito à violência por parte dos alunos, por parte dos pais, Então, no interior da sala de aula, e muitas das vezes fica o depoimento, o testemunho do professor confrontando o testemunho de um jovem. Então, com o vídeo monitoramento, a gente vai inibir e ter a oportunidade de buscar a verdade em eventuais atos de violência, sejam eles físicas ou psicológicas. Bruno Melo, para você ter uma ideia, no ano passado, em 2024, nós tivemos mais de 350 ocorrências de violência no ambiente escolar. Como eu disse, essa violência foi do professor para o aluno, do aluno para o professor, dos pais para contra os alunos, de aluno contra aluno. E a gente não tem instrumentos. Eu disse no plenário e repito aqui, nós não temos hoje condições, a gente tem que agir de forma pragmática. Nós não temos condições hoje de colocar um policial militar em cada sala de aula para garantir a segurança de toda a comunidade escolar. Então, a solução que nós temos hoje, uma solução barata e tecnológica, é colocarmos vídeo monitoramento, inclusive com áudio. A intenção é que um aluno agride verbalmente um professor, fala uma ofensa ao professor, o áudio na sala de aula vai dar a garantia do professor de questionar aquela postura do aluno posteriormente. O inverso da mesma forma. Não se trata de cercear o direito do professor, a autoridade do professor no interior da sala. Ele, professor de matemática, de português, história, vai desenvolver o seu conteúdo da forma que ele achar mais conveniente. O acesso a essas filmagens e áudio é restrito à justiça, à autoridade policial. Não há de se falar em descumprimento da Lei Geral de Dados, de proteção aos dados. Não é dessa forma, isso não vai colocar em questionamento, em hipótese alguma, a autoridade do professor e a liberdade de desenvolver o conteúdo em sala de aula. E para encerrar essa minha primeira fala, para todos os ouvintes, só agora, nesses dados que eu coloquei, de mais de 350 ocorrências de violência no ano passado, os números desse ano nós não temos ainda, mas nós tivemos agora um professor que violentou sexualmente uma aluna de 4 anos de idade. Nós tivemos, essa ocorrência foi no Paranoá ou Itapuã, salvo engano. No Riacho Fundo 2, nós tivemos uma ocorrência há pouco mais de um mês atrás, onde um aluno entrou em sala de aula e esmurrou o colega todo, que ele ficou com o rosto desfigurado. Esse aluno que foi agredido sacou de uma faca e esfaqueou por 2 vezes o outro aluno. Lá é uma escola cívico-militar do Corpo de Bombeiros, os bombeiros imediatamente intercederam e evitou o pior, porque o aluno que deu as facadas gritava
que iria matar, esfaquear até a morte, né? Então, assim, nós não temos outros instrumentos. Então, fala-se muito, que nós temos que reformar a sala, nós temos que botar ar-condicionado, nós temos que melhorar o ambiente escolar, nós temos que contratar. O governador agora lançou uma medida para contratar mais de 10 profissionais da área de educação. Todas essas questões são importantes, mas elas não impedem da gente avançar nessa ideia do vídeo monitoramento, né? Que é uma tecnologia hoje barata, acessível. Muitas das escolas públicas hoje já têm vídeo monitoramento e foram orientadas a desligar o seu vídeo monitoramento, tendo em vista uma lei antiga que proíbe vídeo monitoramento no interior das salas de aula. Então, a nossa lei, que é uma lei de minha autoria, de autoria também do deputado Thiago Manzoni e do deputado também que assinou agora com a gente, o deputado Daniel de Castro, né? Que a gente revoga essa lei anterior e a gente até, a pedido dos deputados de esquerda, o projeto inicialmente obrigava a instalação do vídeo monitoramento. Nós alteramos o projeto por meio de um substitutivo e agora fica a critério da escola, na pessoa do diretor, colocar ou não o vídeo monitoramento no interior das salas de aula. Deputado, então vamos ouvir agora o seu colega, o deputado Gabriel Magno, que é contra esse projeto, e eu queria saber quais os argumentos contrários. Deputado Magno, por favor. Bom dia, Bruno, mais uma vez, aos ouvintes da CBN, né? Acho que é um debate muito importante. E, na verdade, Bruno, o problema está na origem, né? Que muitas vezes ficam ocultas os reais interesses e motivos de um projeto como esse. O deputado falou de segurança nas escolas. E, obviamente, que é fundamental discutir segurança na escola e na sociedade. E hoje, eu quero voltar um pouquinho, né, assim, que ele fala, quais são as iniciativas, quais são os instrumentos. As câmaras estão substituindo o que nas escolas? Nossas escolas, Bruno, não tem mais porteiro. Porque eles falam, porque no setor privado tem, não sei o que, no setor privado tem porteiro na escola. Acho que você deve lembrar do porteiro da sua escola, que controlava o acesso dos estudantes dentro da escola, a entrada e saída, que conhecia e tinha relação comunitária com a comunidade escolar. As escolas não têm gente para cuidar do intervalo, do corredor da escola. Podia ter, ao invés do que o deputado está propondo, né, que se pudesse, tivesse recurso, um policial em cada sala de aula, uma inversão completa do papel da escola. A escola não precisa de um policial em cada sala de aula. A escola precisa ter o que a lei prevê, que é ter, por exemplo, um monitor em cada sala de aula, que inclusive ajuda nesse processo da segurança. Por que nós não temos monitores em cada sala de aula para ajudar o professor que está em sala de aula, Bruno, superlotadas? Ontem teve reuniões em várias regionais dessa cidade para debater estratégia de matrícula para o ano que vem. As salas de aula para alfabetização, com 35 estudantes, desrespeitando a legislação do ponto de vista da inclusão, inclusive. Por que não tem psicólogo, assistente social, que a lei, inclusive, obriga que tenha que ter em cada escola, orientador educacional, enfim, falta muita coisa na escola. Aí o deputado fala que é um instrumento barato, mas é barato quanto? Eles não conseguiram responder essa questão que nós fizemos. Quanto vai custar instalar esse sistema de monitoramento em todas as escolas do Distrito Federal? Porque a proposta do governo, inclusive, que o deputado é a base do governo aqui, para o ano que vem, não reajusta o valor que as escolas vão receber de dinheiro para poder fazer as melhorias, as reformas estruturais na escola. Está congelado o que é o PEDAF, que é esse dinheiro que chega direto na escola. Então, quanto que vai custar isso? Nós estamos trocando, e eu acho que esse é fundamental e nós estamos falando a partir disso. Eu quero deixar aqui, porque o deputado deu um exemplo de um caso recente, que obviamente é muito lamentável e precisa ser combatido, de violência sexual. Agora, nós não podemos legislar pela exceção. Não é a regra os casos de violência sexual contra criança e adolescente e abusos acontecerem dentro da escola. É o contrário. A pesquisa da Prodeplan, o Instituto IP do próprio GDF, mostra, o Bruno, que os casos de violência sexual contra criança e adolescente no DF, 60% dos casos aconteceram em casa. 80% dos casos, quem cometeu o crime foram parentes, pai, mãe, tio, irmão ou primo. Então a escola é um lugar de proteção e precisa, de fato, de mais instrumentos para a gente conseguir
combater e proteger as nossas crianças. E eu quero fazer aqui, né, a partir da provocação do deputado, uma questão que para nós é fundamental, essa inovação que viola, sim, não só a LGPD. Quem está dizendo que viola a LGPD não sou eu, é a própria Secretaria de Educação, que ao pedir para se retirar, utiliza como justificativa a Lei Geral de Proteção de Dados, que é a instalação de um sistema de registro de atividades por áudio, que viola princípios fundamentais de liberdade de cátedra, de liberdade de ensinar e de aprender do estudante. A sala de aula é um espaço de proteção, Bruno. É um espaço, inclusive, que vários estudantes fazem denúncias que acontecem de violência contra eles, crianças, adolescentes, no espaço fora, no espaço privado, dentro da sala de aula, e vão ter essas conversas, que a lei prevê a privacidade delas. Vão ter essas conversas gravadas que podem ter acesso, podem ser vazadas, como a gente tem visto, inclusive sendo utilizado diversos recortes de vídeo para instrumento não só de perseguição de professores que estão respondendo, vários deles respondendo por processos administrativos disciplinares. Nós tivemos recentemente, Bruno, uma professora numa escola pública que foi denunciada e acusada por um dos parlamentares que assina o projeto de doutrinação ideológica, por ensinar história e cultura afro-brasileira, que está previsto na lei. Ou seja, a gravação por meio de áudio das aulas, que é protegida, inclusive, por propriedade intelectual dos professores, pode passar a ser utilizada, inclusive, como já está acontecendo, para professores serem perseguidos e terem que responder pelos aqueles currículos que, às vezes, são conflituosos, mas que estão na lei, tem previsão legal e que alguns setores da política acham que não é papel da escola fazer isso. Então, o que nós estamos falando é que é preciso cuidar e proteger a escola, cuidar e proteger os professores, cuidar e proteger da comunidade escolar, principalmente dos estudantes, e que nós estamos fazendo uma opção do nosso ponto de vista equivocado, gastando um recurso que eles não falam quanto que vai custar, enquanto está se congelando e diminuindo o investimento na escola, na valorização dos profissionais, na contratação de mais profissionais ou na melhoria das condições estruturais das nossas escolas. Deputada, teremos mais tempo aqui para ambos se manifestarem, mas agora eu queria que os senhores acompanhassem a manifestação do presidente da Associação de Pais e Alunos aqui do Distrito Federal, o Alexandre Veloso, que comentou sobre esse projeto. Vamos ouvir. A gente sempre foi favorável, né, ao monitoramento dentro da sala de aula. Uma proteção para o professor, para o aluno, né, para poder afastar casos de abusos, seja por parte do aluno contra o professor ou eventualmente do professor contra o aluno. A gente acha que isso não invade em nada a liberdade que o professor tem em dar aula, né, em poder realmente estar ali desenvolvendo seu trabalho pedagógico com os alunos. Então, acho que é importante ter transparência, ter esse controle no sentido de ver que, de fato, não houve nada, né? Então, a gente sempre foi favorável à associação desde o início. Essa lei, eu acho que, na verdade, ela é uma repetição de leis antigas. Eu acho que desde 2017, se não estou enganado, já tinha proposta nesse sentido de realmente obrigar. Agora, uma ressalva que a gente faz da associação é em relação só aos investimentos, né? Esse é o grande ponto, vamos dizer assim, sensível para a gente, porque na medida em que você faz com que as escolas públicas e particulares instalem câmeras dentro de sala de aula, a gente sabe que isso exige um investimento de equipamentos, de guarda, né, desse material, enfim, esse material tem que ter uma regulação para que não seja utilizado de maneira indevida, né, porque você está envolvendo com imagens. Então aí tem uma questão aí que é mais a regulação e os valores que são investidos em relação a outras necessidades que as escolas necessitam. A gente sabe, então, que existe, infelizmente, ainda situações em que você vai em escolas que o básico ainda não é oferecido para os alunos. Então, isso a gente também acha que não pode tirar de algumas questões que são mais prioritárias para poder, de repente, colocar investimento em áreas que são importantes, mas não são prioridade. A associação entende que seja interessante que essa decisão ela não fosse obrigatória, que ela fosse, na verdade, uma opção da escola, entendeu? E pudesse, inclusive, contar com a participação dos pais, né, dos próprios alunos e da comunidade escolar como um todo.
Bem, deputado Roosevelt, voltando aqui com o senhor, e já adiantando, porque o deputado aqui no debate já disse que alterou o projeto, inclusive para tirar esse dispositivo que tratava a instalação das câmeras como obrigatórias, né? Então, aí já responde parte da colocação da Associação de Pais e Alunos. Mas me parece que tem uma coisa que ainda não está bem clara, deputado, e se o senhor puder esclarecer, o senhor diz que seria barato instalar esses equipamentos, mas qual seria o valor? Há alguma estimativa em relação a isso? E esse investimento, na visão do senhor, deveria ser mesmo um investimento prioritário? Paulo Melo, Alexandre Veloso, obrigado pela fala, você foi brilhante e o Bruno Melo já até respondeu uma questão aí. Nós já alteramos no projeto a questão da obrigatoriedade, agora é facultativa a cada escola tomar essa medida. E Bruno Melo e Alexandre, só eu, deputado Roosevelt, destinei mais de 35 milhões de reais em emenda parlamentar para as diversas escolas no Distrito Federal. E isso se replica com os outros 23 deputados aqui na casa. Cada um tem seus recursos e destinam. Os diretores, eles vêm aos nossos gabinetes e reportam as suas dificuldades. É a construção de um parquinho, é a reforma, é a instalação de um ar-condicionado, e a gente vai destinando recursos. Então, essa é uma forma de estar sanando essa questão. Primeiro, que agora não é mais obrigatório, vai ser facultativo, e nós temos esse recurso por parte de nós, parlamentares, para sanar aquelas escolas que tomarem essa decisão. Mas eu queria abordar de forma direta a fala do deputado Gabriel Magno, que eu respeito, a gente diverge ideologicamente, politicamente, mas eu tenho uma divergência muito grande, porque fica claro na fala dele que ele está desconectado da realidade. Ele veio abordar uma série de questões, e como é um deputado de esquerda, que ataca a família, ele vem desvirtuar. Todos nós sabemos que realmente a violência sexual, na sua grande maioria, infelizmente, acontece num ambiente social e familiar. E a gente tem que resolver essa questão, e essa questão, elas vão ser resolvidas dentro de um processo de segurança pública e de evolução moral da sociedade. Mas a partir do momento que nós entregamos as nossas crianças, os nossos filhos, na porta da escola, não se trata mais de ser uma questão de dentro de uma casa. Essa criança está, a partir daquele momento, tutelada pelo Estado, e nós temos que oferecer segurança. E eu falo que o deputado está desconectado, que ele desvirtua o projeto. Vem falar de instalações na sala de aula, de psicólogos. Todos nós sabemos que o sistema de educação em Brasília, no Brasil, em muitos países afora no mundo, não é o ideal. E se nós formos esperar o ideal, nós vamos estar vivenciando cada vez mais violência no interior das salas de aula. Eu trouxe um dado aqui. No ano passado nós tivemos mais de 350 ocorrências de violência no interior das escolas. Sabe o que isso quer dizer? Se esses números se replicam para o ano de 2025, quer dizer que hoje nós estamos tendo algum tipo de ocorrência em alguma das escolas públicas do DF, porque está dando uma média de uma ocorrência de violência, uma ocorrência por dia em alguma das nossas escolas. E a gente não pode permitir isso. Inclusive, uma das maiores vítimas são os professores. Eu vou dar um exemplo aqui, ele pode ser chocante, mas os professores não estão livres. Um professor de matemática, ele aplica uma prova, uma aluna recebe uma nota baixa, o pai em casa questiona a nota baixa dessa aluna. Esse professor está livre dessa aluna virar para o pai e falar: pai, eu estudei, eu fiz a prova bem feita, mas esse professor me assediou sexualmente e eu não cedi, e por isso ele está me dando nota baixa. Sabe o que vai acontecer com esse professor, Paulo Melo, Bruno Melo e Alexandre Veloso? Acabou com a vida dele. Até ele conseguir provar que ele é inocente, acabou com a vida dele, a vida familiar, a vida profissional dele. Deputado, só para não perder uma questão que eu lhe fiz, sobre o valor. O senhor teria a estimativa hoje do custo para a instalação dessas câmeras? Não tem, mas o valor é baixo, Bruno Melo. O valor é baixo porque hoje em todas as nossas casas a gente vai lá, coloca um vídeo monitoramento aqui na sala, é um HDzinho que vai ficar numa sala que tem uma senha, esse HD vai gravar lá por 30 dias, por 60 dias, acabou os 60 dias, ele apaga aqueles primeiros 60 dias, renova de novo.
não há de se falar, é muito mais barato do que a solução que o deputado colocou, que é voltar o porteiro. Nós temos vigilantes nas escolas já. Então, assim, o porteiro, o psicólogo são importantes, o monitor é importantíssimo. Isso não impede que nós possamos avançar nessas outras pautas. Deputado, até para equilibrar aqui o tempo, eu vou pedir a gentileza da gente passar a palavra agora para o deputado Gabriel Magno, inclusive para responder essas questões que o senhor colocou. Deputado, por favor. Bruno, primeiro que eles não conseguem responder quanto custa. Eu estava aqui ouvindo e fui no Google perguntar aqui quanto custa um kit de câmeras com monitoramento de áudio e vídeo, os kits mais simples, que não vai ser o caso, né? Porque a gente sabe também que compra pública, geralmente os preços são maiores. Kit com 8 câmeras, que não é suficiente para uma escola, está em média R$6.000 a R$10.000. Nós estamos falando de mais de 800 escolas públicas e que um kit só desse não vai dar conta. Nós estamos falando, Bruno, de escolas que não têm internet, que os professores não conseguem preencher o diário para poder lançar as atividades, muitas vezes fazer chamadas, e vai ter que investir um processo e um recurso, que eles não conseguem dizer quanto, mas as estimativas é que não será barato para poder gravar, arquivar e manter essa captação de áudio e vídeo integral das atividades por 60 a 90 dias. E é importante dizer, inclusive, do outro problema do projeto, a responsabilidade extra para os diretores de escola, porque se essas imagens, esses registros podem ser acessados e pedidos pela justiça e pelas autoridades policiais, a obrigação e a responsabilidade do armazenamento dessas informações será dos diretores de escola, que, de novo, não tem internet e vão precisar agora cuidar, né, de áudio e vídeo de sala de aula. E eu falo de estrutura, Bruno, porque o deputado falou de desconexão com a realidade. Eu convido ele a visitar a escola. Ontem eu fui à escola, Bruno, porque essa semana foi o dia do professor, eu lembrei aqui, e segunda e terça foi recesso na rede pública, ontem as escolas voltaram. Teve escola que não voltou porque não tinha água. A escola estava sem água para os estudantes e professores. Então, desconexão com a realidade é achar que essa é a grande urgência, que nós vamos destinar recurso público, né, para fazer como se essa fosse a prioridade. Eu insisto, Bruno, que não dá para tratar exceção como regra. É preciso, de fato, e nós queremos, e estamos muito preocupados, em pensar a segurança pública, em pensar num espaço e numa escola mais segura. Agora, ele falou dos casos. O que ele não cita é quais são os casos que foram citados de ocorrência de violência. A maioria deles é de bullying, a maioria deles é de preconceito, e eles são contra educação sexual dentro das escolas, eles são contra educação antirracista dentro das escolas, que isso é o motivo, inclusive, da maior parte desses casos de violência. E câmera, Bruno, a gente está vendo no mundo todo, câmera não impede que a violência aconteça, não é esse o processo. Se fosse assim, não teria violência nos espaços que são filmados. Não é transformar a escola no Big Brother que vai resolver o problema da segurança. É porque nem o Big Brother mesmo, a gente fica livre de violência. E desses casos de violência, inclusive de bullying, de preconceito, é preciso pensar de maneira muito séria, porque Sim. A gente vê várias vezes as pessoas vão dizer, a educação que funciona em outros países, aí cita o Japão, cita a Coreia do Sul, cita a Finlândia. Só que a gente esquece, então, de tentar fazer o que eles fizeram. O que eles fizeram foi um investimento muito grande na escola. E não foi com militarização, e não foi com vigilância, e não foi com câmeras de segurança, não foi com mais repressão. Foi valorizando a estrutura física, construindo mais escolas, não deixando as salas de aula ficar superlotadas e, fundamentalmente, valorizando o profissional de educação. Bem, nosso tempo aqui está se esgotando. Esse debate vai seguir, inclusive, no plenário da Câmara Legislativa, uma vez que o projeto ainda precisa passar pela análise de comissões para só, então, ser levado a plenário. Eu queria agradecer aqui as participações, primeiramente, o deputado Roosevelt. Muito obrigado, meu caro, pela contribuição. Ô Bruno, eu gostaria de ressaltar que o deputado foge do tema, ele está desconectado da realidade, e vou fazer uma conta de padaria para finalizar.
se nós tivéssemos 800 escolas públicas no DF, que não são 700 e alguma coisa, em cada uma dessas escolas tiver 20 salas de aula, 800 vezes 20, vão dar 16 mil câmeras. Como o próprio deputado falou, que um kit básico, ele é composto por HD e 8 câmeras. 16 mil dividido por 8, nós teremos 2 mil kits de filmagem, que segundo o próprio deputado, custa em média R$6.000. Daria 12 milhões de reais para instalar vídeo monitoramento em todas as escolas. Os 12 milhões de reais dividido por nós, 24 deputados, dá R$500 mil por deputado. Deputado, desculpe interrompê-lo, mas é que realmente nosso tempo está se esgotando. Agradeço mais uma vez a participação e agradeço aqui a participação do deputado Gabriel Magno. Muito obrigado, meu caro. Obrigado, Bruno. Obrigado, ouvintes do CBN. Nós estamos à disposição e, Bruno, eu só encerro dizendo que nós estamos à inteira disposição para fazer esse debate aí em qualquer espaço e dizer que é importante também. Querem vigiar e monitorar as salas de aula, mas não querem, por exemplo, colocar câmeras com áudio e vídeo dentro dos gabinetes parlamentares. Aliás, o Partido do Deputado, inclusive, votou para o voto secreto dos deputados na PEC da blindagem no Congresso Nacional recentemente. Acho que tem uma desproporção de quem deve ou quem precisa ser vigiado na sociedade. A gente vai defender sempre aqui o interesse da comunidade escolar, coloca a Comissão de Educação e Cultura da Câmara à disposição, Bruno. Agradecemos as participações, vamos ao repórter CBN, daqui a pouquinho a gente volta. Repórter CBN.